seja muito bem-vindo ao canal e estou aqui no quadro de hoje para dividir com vocês mais um artigo científico. Tá? Vai falar de ciência? Sim, porque muitos questionavam a fonte. E esse artigo de hoje simplesmente é maravilhoso. Por quê? Vocês me vêm falar sobre objetivo, planejamento, a importância disso, a importância daquilo, foco, atenção, sucesso, aquelas questões todas. Quando eu falo no YouTube em geral, a gente fala sobre por que essas coisas são importantes, eu falo alguma coisa sobre o cérebro, mas eu não aprofundo, por exemplo, qual é a fundamentação científica específica para você dizer que a dopamina é isso ou aquilo. Qual é a fundamentação específica para você dizer que a motivação faz isso ou faz aquilo? Foco, assim, assado, pesquisador. O que acontece? Se cada vez que eu falasse sobre isso, o pesquisador da universidade tal, você perde um enorme tempo descrevendo isso. E eu comento sempre os artigos que a gente tirou. E hoje, especificamente, eu vou falar de um artigo. Você já sentiu que as coisas não saíram exatamente como você gostaria na sua vida? E todo mundo diz que é assim mesmo, que não tem jeito, é culpa de tudo. Pois é, isso acontece com muita gente, aconteceu comigo também. A diferença é que eu gosto muito de estudar. E eu descobri, através de alguns cientistas extraordinários, que a coisa não é bem assim. E se você acessar o link na descrição, eu posso dividir isso com você. O nome é neuroplasticidade autodirigida. Vou te contar o que é. Você pode mudar se quiser. Esse também é de 2012, olha só, é um artigo antigo e tem uma sequência. Quando eu falo sobre a diferença entre prazer, motivação, satisfação, não são a mesma coisa. São palavras diferentes. Mas prazer, motivação, isso e aquilo são dependentes? Sim. Porque eles existem concomitantemente, não significa que sejam a mesma coisa. E em termos cerebrais, eles são extremamente diferentes. São áreas diferentes do cérebro que respondem por essas funções, e inclusive neurotransmissores diferentes que respondem por elas. Durante muito tempo, inclusive, em geral, o senso comum, as pessoas se divulgam algumas informações, as pessoas entenderam e se fixou. E à medida que os estudos vão avançando, algumas coisas modificam. Uma das coisas essencialmente diferentes é com relação ao prazer. O que é prazer exatamente? É quando você se sente bem com alguma coisa, isso, aquilo? O prazer é algo muito complicado de nós definirmos. E como é que fica? A satisfação, a felicidade, isso, aquilo? Bom, eu vou compartilhar com vocês um artigo que trouxe algumas informações muito interessantes, foi de 2012, revista American Science, número 51. Edição especial número 51 de 2012. E o artigo é A Mente Feliz. Uma nova compreensão de como o cérebro gera prazer pode levar a tratamento melhor de dependentes de drogas e deprimidos, e até uma nova ciência da felicidade. Então ele fala sobre pesquisas que começaram na década de 50, tá? Então o psiquiatra Robert Haight, da Universidade de Tulane, ele fez um programa muito interessante, e daí surgiu muita coisa. Ele implantou eletrodos no cérebro. Primeiro foram pesquisados ratos e observaram a estimulação, o prazer e tudo mais, e ele pediu voluntários para colocar esses eletrodos para experimentação, estimular a área para ver o que acontecia. E o resultado foi assim surpreendente, né? O que ele queria? Um programa para implantar cirurgicamente eletrodos no cérebro de pacientes portadores de epilepsia, esquizofrenia, depressão e outras disfunções neurológicas graves. O seu objetivo: localizar a base biológica desses distúrbios e estimular essas áreas artificialmente. Bom, os resultados foram assim, emocionantes. Realmente, isso aí fez uma alteração muito grande. Durante muito tempo, isso passou assim, povoar o imaginário de algumas pessoas, né? Ele conseguiu fazer pacientes quase catatônicos de desânimo sorrir, conversar e até rir. Mas o alívio durou pouco tempo. Quando a estimulação cessou, os sintomas retornaram. Para
estender o benefício, ele tentou outras experiências e os resultados foram, em termos de observação, o que ele viu no experimento foi muito interessante, chamou muita atenção para áreas específicas ligadas a alguma coisa. Mas havia uma grande confusão a respeito de se aquilo seria útil no tratamento ou não. Tá? Esses experimentos ajudaram a definir um conjunto de estruturas que viria a ser conhecido como centro do prazer, tá? E que geravam um movimento, né, que seria a base biológica disso. Bom, durante muito tempo, o circuito de papéis ficou conhecido como centro do prazer, dizendo que o prazer viria daquela região, da estimulação dessa área, por várias vias. Mas, a partir da década de 90, houve muito investimento da área que culminou no desenvolvimento de algumas tecnologias. Um deles é o PET scan, que é o scanner cerebral, em que você avalia várias funções concomitantes e também programas que permitem analisar isso em tempo real. Então você tem o eletroencefalógrafo de precisão, junto com a atividade metabólica. Então com isso você verifica que áreas estão tendo atividade metabólica, aumento de temperatura, etc. E tudo isso no computador gera algumas imagens da atividade cerebral. E, é claro, algumas técnicas modernas de biologia molecular, né, para estimulação cerebral profunda. Porque, olha só, não basta você mapear isso. Você precisa estimular determinadas áreas para ver as respostas orgânicas, inclusive se há alterações. Então, colocar eletrodos no cérebro tem uma limitação enorme. Primeiro, é uma cirurgia cerebral, cardíaca, e a finalidade é até controverso. Então, não se faz uma coisa assim. Mas teria como a gente estimular áreas cerebrais específicas para ver a resposta? Porque nós teríamos que esperar pessoas com danos em determinadas áreas para comparar a função de um com o outro. Se alguém tem dano nessa área, o que aconteceria? Então, dependeria de situações totalmente aleatórias e era muito difícil de você mapear isso. Então, com essa técnica de estimulação profunda, em que você localiza, então, magneticamente, e alguns medicamentos que são atraídos e fazem uma estimulação específica. Então, é uma tecnologia bem complexa. Tem um outro artigo que explica isso. Eu não sei se eu já gravei, acho que eu não gravei ainda, mas é um interessante. Olha, gente, é muito material que tem, tá? Então, eles queriam delimitar essas áreas. Por exemplo, eles queriam uma área de prazer mais restrita e pontuar em que área realmente se inicia o processo, tá? Uma das coisas que eles observaram, uma coisa que a gente faz muito, por exemplo, você pega com ratos, nós queremos que ele tenha um determinado comportamento. Uma técnica é a recompensa. Então você quer que ele faça alguma coisa e no final dessa atividade ele recebe uma recompensa, que é o alimento. Então, usa-se isso em animais para estimular certos comportamentos. E sempre se pensou que é o seguinte, o animal quer comer, comer é algo muito satisfatório e isso seria o agente motivador. Com o avanço dos estudos e estimulações cerebrais mais específicas, as áreas começaram a se delimitar e as coisas não são bem exatamente como nós pensávamos. Por exemplo, existe uma coisa chamada motivação, que é a expectativa da recompensa. Qual é o motivo que levaria você a fazer alguma coisa? O que é que você espera ganhar com isso? Então, existe uma expectativa com relação ao que você vai obter. Então, a expectativa da recompensa. Porque a recompensa, ela só acontece após a atividade. Mas o que faz você agir em direção a isso? Tá? Segunda coisa, o prazer propriamente dito. Como é que a gente delimita se você está gostando ou não? Então, querer é uma coisa. Gostar é uma coisa diferente. E durante muito tempo houve uma confusão entre querer e gostar, tá? Muitas pessoas confundiam. Aquela estimulação que esse primeiro pesquisador conseguiu nas suas experiências, na introdução dos eletrodos, não era exatamente prazer. Era o estímulo da recompensa. Você quer fazer, você fica estimulado. Então a pessoa repetia isso, fazia essa técnica. O prazer, para você perceber, seria uma coisa diferente. Então vamos com relação ao animal. Existe uma coisa comum entre vários mamíferos, que é a expressão do prazer, por exemplo, o prazer gustativo. Então você vê até com bebês. Quando você gosta de alguma coisa, existe uma reação salivar, inclusive uma coisa muito gostosa
com relação aos lábios. Você manifesta isso com expressões, você manifesta isso de várias maneiras, e isso é comum em vários mamíferos. Então, é comum nos seres humanos, é comum com o rato. Então, a criança, quando você expõe ela a um tipo de estímulo gustativo, ela reage ou fazendo careta, porque aquela experiência lhe desagrada, ou com expressões de prazer. Então, você pode ver que a criança está gostando daquela experiência. Então, gostar da experiência é uma coisa. Não gostar da experiência é outra coisa. Então, não vamos falar de prazer ainda. Vamos falar do gostar. Então, uma coisa doce é agradável? Então, tem várias gradações. Agradável, muito agradável, extremamente agradável. Nós expressamos isso fisicamente. Os animais também fazem isso. E existem formas de você avaliar. Então, eles expôs os animais para medir a atividade que envolvia isso especificamente. Bom, o que é que envolve o gostar? Você apreciar uma sensação. Seja uma sensação táctil, por exemplo, água fria, água morna, sabores, então doce ou mais doce ou menos doce, azedo, etc., amargo. Tudo isso analisado, qual seria a área correspondente e, no caso de hoje em dia, quais seriam as químicas envolvidas nisso. Então, nós já delimitamos. O neurotransmissor que se envolve com relação ao gostar, então apreciar uma experiência sensorial, é a encefalina. Mas não só a encefalina, eu vou até descrever uma coisa muito interessante. Esse artigo ele é maravilhoso, existem várias ramificações possíveis, então se você se interessa por essa área de pesquisa de neurociência, vale a pena você acompanhar. Então você já ouviu falar das encefalinas, tá? Mas não sei se você ouviu falar da anandamina. A anandamina é um neurotransmissor de natureza opiácea que funciona exatamente como se fosse uma maconha cerebral, tá? Ele faz exatamente as sensações que você teria com o tetraidrocannabinol. E ele é estimulado com a presença de encefalina. Quando? Quando você aprecia, isso é bom, eu gosto. Eu gosto muito. É extremamente saboroso. Então, essas gradações são dadas pelo nível de encefalina liberada pela experiência. Quando essa encefalina chega num determinado nível, em que você produz uma série de outras reações sistêmicas, isso acontece, é que um determinado nível de encefalina estimula a namantina. E aí, a própria namantina estimula a maior produção de encefalina e você tem uma experiência. Nossa, foi uma experiência de sabor. Em algumas pessoas fazem, inclusive, analogia, foi orgásmico. Nossa, esse prato foi incrível. Quando é que você expressa-se dessa maneira? Quando você tem a namantina estimulando ainda mais a encefalina. Então, gostar de uma experiência produz encefalina. Mas você pode repetir essa experiência sistematicamente e não ser motivado e não ter um aumento desse gostar. Por exemplo, aquela área que eles estimulavam no início, que fazia você repetir, buscar a experiência repetidamente, ela envolvia o que a gente chama de núcleo accumbens. Essas coisas, por exemplo, eu na palestra, vale a pena descrever, é tanta neurologia, eu vou me perder, mas a gente está discutindo um artigo. Esse artigo trata dessas áreas cerebrais. Ele está envolvido com um outro neurotransmissor chamado endorfina. Endorfina não aumenta o prazer. A endorfina é um fenômeno motivador. A endorfina faz você querer a experiência. Peraí, mas não seria a mesma coisa? O prazer, o gostar daquilo não faria com que você quisesse repetir? Não necessariamente, são áreas diferentes. Então, por exemplo, você precisa de alimento, é uma necessidade. Como eu faço você buscar isso? Várias áreas são envolvidas na produção de neurotransmissores para favorecer a busca de determinados alimentos em detrimento de outros. Qualquer coisa que produza, por exemplo, proteínas, pode ser útil para você sobreviver. Mas existem alguns alimentos que, além disso, produzem outras respostas. Então, ele seria mais interessante do ponto de vista de suprir necessidades
nutricionais do que outros. Então, o que é que o organismo faz? Faz com que esse tipo de alimento produza uma resposta, lembra a encefalina? De gostar, o que a gente falaria de prazer. Mas ainda antes do prazer, porque a gente viu que o prazer não é uma coisa tão simples, é uma coisa mais complexa. Então vamos substituir isso por enquanto por gostar. Faz com que você goste mais de certas experiências de paladar do que de outras. Aquelas que têm a presença de açúcares, além de proteínas, elas vão aumentar o seu prazer, aumentar o seu gostar, a sua encefalina. Se você tiver gorduras, etc., então determinados alimentos que supririam maiores necessidades nutricionais produziriam uma sensação gustativa aumentada. Porém, como funciona? Digamos que você experimentou uma coisa muito gostosa e no primeiro momento, leite achocolatado, você comeu aquela experiência inicial prazerosa. Mas, quando você repete a experiência, no terceiro copo, essa sensação deixa de existir. Por quê? Você deixou de gostar de leite com chocolate? Não. É que você saciou as suas necessidades. Então, sua necessidade nutricional. O seu nível de glicemia no sangue subiu, etc. Você continuar repetindo aquilo já lhe seria prejudicial. Então, existe uma área do cérebro que modula as diferenças entre querer, gostar e estar saciado. Então, quando você age e sente aquele prazer, aquele gostar, e produz saciedade, ou seja, níveis glicêmicos, etc., você ativa a área da satisfação. A área da satisfação, ela produz relaxamento. A endorfina faz você querer aquilo. Então, você experimenta o sabor disso é bom. Isso aumenta a sua dopamina, que faz você buscar aquela realização. Então, você aumenta essa necessidade de produzir para sentir aquele gosto. Mas após repetir algumas vezes, o centro da saciedade ativaria essa outra área que iria diminuir esta sensação, com um antagonista, por exemplo, da encefalina, ou um antagonista, por exemplo, da dopamina. Então, níveis altos, e aí você cai, e assim você modula o prazer à necessidade. Então, alguma coisa que lhe causa um gostar muito intenso, em excesso, perde isso. Por quê? Porque a encefalina deixa de ser tão representativa e as outras substâncias não entram tanto em atividade. Mas o que eu quero falar é uma coisa muito interessante, você já ouviu falar. Por exemplo, a fome é o melhor tempero. Quando você está com muita fome, parece que você gosta mais daquilo. Pois é, você já ouviu muito isso. Pois eu vou explicar para vocês uma descoberta incrível que foi feita a respeito de uma substância chamada orexina. É um hormônio, um neurotransmissor hormônio, liberado pelo cérebro durante a fome. Então, digamos que você sofreu uma privação de alimentos. Então, você está com fome. Então, isso foi aumentando. Quando a fome chega num determinado patamar, você libera a orexina. O que é que a orexina faz? A orexina, ela age nos receptores sensoriais e faz com que a sua percepção do sabor aumente. Vamos explicar. Leite condensado é uma substância segurada, ela é doce, é agradável. Ok. Tanto faz você ter a substância, a fome não vai fazer que o sabor do leite condensado se altere muito. Mas digamos que você fez um prato requintado que envolve vários sabores paladares gustativos diferentes. Você temperou uma carne, usou ervas, usou isso, usou uma série de coisas. Se você está saciado, ou seja, você não está com fome, comeu até um determinado limite, e isso produziu endorfina. Então, a saciedade aumenta o nível de endorfina. A endorfina, ela produz um relaxamento e um amortecimento. E junto com ela, algumas substâncias que neutralizam tanto a encefalina como a endorfina. Gente, eu estou falando muito sobre determinada substância e bioquímica, mas essa é a função do quadro, é compartilhar com vocês os artigos científicos que deram origem a algumas das nossas falas, algumas fundamentações, ok? Então, essa substância, você está relaxado, ela amortece a encefalina. E essa substância especificamente. Então, quando você come esse prato, você vai perceber o sabor, é um bom prato, muito gostoso. Se
você estiver com fome, então se antes de você experimentar esse prato, você tiver uma privação, tá? Uma hipoglicemia prolongada, de um tempo, a ponto de produzir a orexina, ela vai aprimorar essa sua percepção de sabores. O que é que vai acontecer? Você vai ter um aumento da percepção dessas diferenças. Então, o sabor desse prato vai ser intensificado. Não é que você gostou mais, tipo, prazer porque estava com fome. Não! A fome literalmente melhora o seu paladar, faz você mais receptivo, vai fazer as coisas mais gostosas, porque você vai notar nuances que sem a presença dessa substância você não teria. Então, o que é que mostra? A saciedade e a ausência dessa substância lembram que é um sistema regulador para que você não coma em excesso? Então é gostoso, você vai comer até morrer. Se você estiver em equilíbrio, em homeostase, isso não vai acontecer. Por quê? A privação de alimentos em um determinado ponto, até que, com a produção disso, o sabor fica aumentado. Então, quando você está em estado de saciedade, diminui a encefalina, etc. Se você, após esse período regulamentar, você estende a sua recepção de alimento, quando começa a baixar a glicemia, vem a fome, olha só. Então, quando é que você vai comer? O que é que essa estrutura orgânica favorece? Quando a fome chega, mais um pouco, se você buscar um pouco mais, se você elaborar um pouco mais, em vez de ir no básico, ir um pouco mais, e para isso você tem que ter a endorfina, né, uma motivação, essa motivação aumenta o prazer, o gostar. Por quê? Porque com isso, o aumento da encefalina, a amantadina vai te permitir o êxtase e a presença dessa substância que vem com a fome aumenta o gostar, a sua percepção. Então, com a percepção aumentada, você aumenta também a produção. Entenderam a sinergia? Quando você procura o que a gente chama de recompensas imediatas, sem elaboração, muito rapidamente, o nível de endorfina excessivo, então você nunca chega a sentir fome, tá? Você está comendo todo o tempo e não sente. Você perde essa percepção. Se você tiver um desequilíbrio, por exemplo, das endorfinas, excesso de recompensa, por vários motivos, quadros depressivos, alterações químicas, um monte de coisas, no processo compulsivo, a compulsão acontece, faz você repetir, por exemplo, comer sistematicamente. Mas a produção de encefalinas cai, você não produz essas outras duas substâncias e você tem essa hiperestimulação, é como um vício, você repete, 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 mas isso não está acompanhado do gostar. Você tem o querer, mas não tem o gostar. Quando o querer é muito intenso, você diminui o gostar. Para que você perceba verdadeiramente o prazer, você precisa do equilíbrio entre esses sistemas. Querer, gostar, satisfazer e entender. Tudo isso gera o prazer. Como assim entender? Você tem tudo isso, faz com que perceba os sabores, processe os sabores, atenda às suas necessidades nutricionais e se satisfaça ao mesmo tempo. Entendeu o equilíbrio? Tudo isso leva você a uma produtividade. Vamos substituir a comida, por exemplo, que eles usaram animais, né, ratos, para poder perceber isso. Em seres humanos, seria uma coisa equivalente? Sim, teria uma coisa equivalente. Então, você repete muito alguma coisa ao ponto disso já não lhe produzir prazer. Então, você comeu um pedaço de bolo, no 15º pedaço de bolo. Isso acontece, é chamado compulsão alimentar. Você já começa a sentir náusea, mas você ainda diz, ainda estou com fome. E você diz que está sentindo prazer. Não está. Porque isso que você está descrevendo não é prazer. Você está sob a ação do excesso dopaminérgico, então eu quero, independente de você sentir ou não prazer com a experiência. Porque quando você tem excesso de algum desses passos, por exemplo, desequilibra o sistema, e aí isso deixa de produzir o efeito final, que é o quê? Lembra da satisfação? O relaxamento, aquela coisinha? Você está sempre, eu preciso, e nunca se satisfaz, porque a fome nunca acaba. Da mesma maneira, excesso de recompensas pequenas sem o esforço. Lembra do esforço?
que a gente fala muito, você precisa detox dopamina, aumentar o esforço, planificar objetivos, criar a expectativa. Olha, imagine conseguindo, imagine. Quando você faz isso, olha só, eu estou visualizando o acontecimento. O que eu estou fazendo? Estimulando a dopamina, o querer, o objetivo, a motivação, que será obter aquela sensação de gostar, da encefalina. Então, com isso, você aumenta a dopamina, aumenta a motivação. Mas essa motivação também produz outras substâncias que realçam a sensação que você terá com a experiência final. Quando você constrói isso, a soma dessas coisas é que produz algumas coisas que alguns entendem como o prazer, mais esses cientistas é que definiram isso e eu passei a usar muito esse material. Realização. Realização é uma soma. Então, você tem o envolvimento do núcleo accumbens, o querer, você tem o envolvimento daquele centro do prazer, da estimulação sensorial, das encefalinas, mas você tem essa área orbital posterior, que é o agente modulador, que é a compreensão consciente do prazer. Então, tem coisa, por exemplo, relaxar na cadeira. Você nem percebe, você está incomodado, você muda a posição para ficar mais agradável. Existe um gostar nisso? Existe. Mas ela não chega a ser consciente, você não tem consciência dessas movimentações. Mas quando essas três equilíbrios, o realce da sensação, a motivação suficiente, quando você tem motivação proporcional ao gostar e à satisfação, essa área da consciência se ativa, você tem essa consciência e a sensação de plenitude, ou prazer, ou, melhor, afirmando, realização. Então, quando a realização acontece, que é como eles descreveram isso, eles estão tentando dar uma nomenclatura para coisas que nós sentimos e não sabemos definir, porque nós usamos palavras equivocadas para falar sobre essas coisas. Então, por exemplo, quando você hipersatisfaz alguma coisa, você não sente mais prazer nessa coisa. Você diz, não sinto mais prazer nisso, eu como todo dia, não sinto mais nada. Olha só, não é que não sinta mais nada. Se você diminuir o excesso de dopamina envolvido nessa experiência, você volta a sentir. Você volta a experimentar o gostar e volta a experimentar a questão da saciedade. Então, o prazer para existir, ele tem que ter dopamina, encefalina e endorfina. Quando os três, que são áreas que vão agir simultaneamente, eles estão em homeostase, ou seja, estão sendo produzidos na medida do processo orgânico, químico, bioquímico, etc., que existem várias coisas envolvidas nisso. Você é também ativo consciente e tem a sensação de bem-estar. Então você pode estar realizando uma atividade repetidamente e no final de tudo você sente desgaste, cansaço e tensão nervosa. Então você comeu muito e não sente satisfação. Você teve experiências repetidas sexuais e não está sempre irritado, sempre como se fosse um estado de constante estimulação. E o que acontece? Você para. Por quê? Porque está cansado e não porque está satisfeito. Então você experimenta a hiperestimulação, você experimenta aquela e vai perdendo, você já não expressa quimicamente o que a gente chama de gostar. Então, o que hoje, nesse nível de compreensão de neurociência e de neuroquímica, o prazer é uma coisa complexa. Existe querer, existe gostar, existe satisfazer e existe compreensão do processo, ou seja, a conscientização desse estado de bem-estar. O nome desse grupo de ações concomitantes e em equilíbrio, realização. Então, um jantar em que você tem todas essas experiências é o catártico e depois você tem o estado de bem-estar ou beatitude. Lembra, semelhante ao do tetraidrocarabinol? Nesse momento, o nível de encefalina sobe, suportado por todas as coisas, a anandamina surge e te dá aquela sensação de realização e sem nenhum aditivo. E você pode obter essa sensação com uma refeição requintada muito bem feita, então não é o volume que lhe faz essa satisfação, e sim você explorar todas essas possibilidades químicas cerebrais dentro das faixas de equilíbrio. Olha que interessante. Isso acontece quando você está em equilíbrio? O equilíbrio é importante para você se sentir bem? O bem-estar vem... Você já deve ter ouvido isso em alguma corrente religiosa
ou alguma outra corrente filosófica sobre equilíbrio. Equilíbrio, bom senso, média. Então, que os excessos são prejudiciais de qualquer coisa, até o excesso de gostar, até o excesso de querer, podem prejudicar o resultado final, que seria o quê? Realização. Então, trabalhar entendendo essa química, a ideia é que algumas pessoas que confundem, por exemplo, a droga. Você teve aquela primeira experiência de bem-estar e depois, mesmo sabendo que aquilo te faz mal, você continua querendo, repetindo desesperadamente. Com o desequilíbrio que algumas químicas trazem, o núcleo accumbens entra em atividade excessiva e você repete mesmo que não haja mais o gostar ou a satisfação no processo. Entendendo esse equilíbrio, a proposta da pesquisa é encontrar técnicas para interromper esse ciclo de vício, ou que a gente chama de autodestruição, entendendo como um desequilíbrio químico que pode ser recuperado. Mas como é que começa esse desequilíbrio, as várias posturas, estimulação excessiva de uma área em detrimento da outra, e uma série de outras, e principalmente o entendimento equivocado do que seria prazer ou satisfação. Então, olha, eu ficarei satisfeito se eu tiver não sei quantas experiências sexuais. O que vai acontecer? Você vai repetir isso. A conquista, a dopamina, aquilo tudo. E vai chegar um momento em que você vai ter esse excesso, mas não vai ter a resposta de encefalina que daria a verdadeira satisfação. Então, se você não produz essa sequência de substâncias que vem da ação de cada uma e o período de descanso, de repouso, tá? O que acontece? Você, desequilibrando esses hormônios, você não consegue mais encontrar o que a gente chama de realização. E você não tem a compreensão. Eu fiz tudo que disseram, aconteceu tudo, por que eu não me sinto feliz? Porque o que seria a felicidade? Então, a felicidade não é excesso de comida. Não é nem um tipo específico. O que nós chamamos de felicidade é a compreensão consciente do estado de bem-estar. Isso vem quando essas áreas conseguem trabalhar em sinergia. E eu não vou entrar em tantos detalhes, eu já estava falando aqui, eu vejo pelas pessoas que estão filmando muita neurologia, muita coisa, muita informação e nem sempre é interesse. Mas você, eu queria saber as fontes, Então, A Mente Feliz, American Science, edição 51 de 2012, uma nova compreensão de como o cérebro gera prazer e que pode levar ao tratamento melhor de dependentes de drogas, deprimidos, etc. E que fala mais especificamente, aprofunda mais, tem aqui, na verdade, o objetivo é transformar isso aqui num seminário de neurociência, explicando um pouquinho mais essas motivações, falando um pouco mais, mas lembre-se, para isso eu preciso ter uma plateia específica que tenha interesse nesse tipo de informação e eu aproveito esse momento para dizer o seguinte: você gosta desse tipo de material? Ele é bem específico. Então, deixe no comentário. Eu gostaria de participar de um evento exclusivo, falando mais, aprofundando mais esse tema. Se a gente reúne um grupo de pessoas que tenham interesse, a gente faz, então, por exemplo, na área de membros, um evento exclusivo para neurociência, para a gente explorar um pouco mais, para pessoas que tenham um entendimento específico. Porque no YouTube, o que acontece? Se eu tenho só um segmento, aí o algoritmo fica afetado. Mas se a gente conseguir, por exemplo, 100 pessoas, eu gostaria de um evento específico para falar sobre isso, aprofundar, falar um pouco mais de bioquímica, me interessa, deixa no comentário, eu gostaria, a gente visualiza isso, você pode no Instagram, deixa lá o contato, e com isso a gente faz um evento específico para a gente aprofundar. Eu adoraria aprofundar os detalhes, mostrar a anatomia e juntar com mais profundidade, com mais detalhes, um pouco mais de ciência com as informações maravilhosas. Por que visualizar faz diferença? Por que planejar metas? Por que criar isso e aquilo? Por que isso faz bem? A gente fala que faz bem, mas quando eu coloco isso, existe uma fundamentação neurocientífica por trás. Essas experiências é que fundamentam. Mas, quando a gente está falando numa plateia geral, excessivamente de substâncias, etc., um monte de química, não entendi nada, vai direto ao assunto. Pois é, mas se você tem interesse, deixa aí no comentário. Eu gostaria de participar. Se a gente perceber que há muito interesse, a gente faz um evento especificamente de neurociência para você. Então, não esqueça, gostou desse material? Quer que a gente faça mais? Então, coloca ali o seu comentário. Porque não é só você dizer, ok, gostei.
Hoje em dia, para dar relevância, você precisa deixar um comentário. Bota só uma coisinha, 3 pontinhos, tanto faz. E com isso, você motiva a gente a produzir mais conteúdo desse tipo. E bom, quero muito mais disso, quero aprofundar, tenho interesse? A gente faz uma turma e faz um evento para membros exclusivo falando sobre neurociência. Espero ter sido útil. Muita paz!